Está começando uma nova opção de informação e boa música na União FM. É isso mesmo, Pamela. É o Happy Hour, um programa realizado pelos alunos do 5º semestre de jornalismo da UFPEL. Vamos aos destaques? Vamos lá. O nosso repórter Vinícius Walter foi conferir a repercussão do 3º Festival de Cinema Manuel Padeiro. Ele vai falar ainda sobre um ciclo de palestras sobre Simões Lopes Neto. Já o repórter Alex Pires vai falar sobre a situação do cinema de Pelotas. O que mais temos no nosso Happy Hour? A repórter Antoniela Rodrigues vai mostrar sobre os sebos de Pelotas e descobriu muita coisa interessante. Ainda falaremos sobre um projeto da UFPEL. O repórter Jorge Guedin mostra um grupo que une a dança com o teatro. E eu fui conferir o movimento Arte na Rua, que vai acontecer amanhã. E você, Anderson? Eu fui conferir como estão os preparativos da comissão dos 200 anos da Princesa do Sul. E claro, temos música, não é mesmo? Isso mesmo, Pamela. Vamos bater um papo e ouvir o bom som da banda Mascates. Então é isso. Eu sou a Pamela Mendes. E eu, Anderson Largue. E esse é o Happy Hour. Fique com a gente. Vamos começar falando sobre as raridades que sobrevivem com os sebos. A cidade de Pelotas é rica em sebos, e eles surgem como alternativa para aquelas pessoas que buscam por algo a mais. Confira na reportagem de Antoniela Rodrigues. Como você imagina que é um sebo? Depósitos entulhados de livros velhos e empoeirados? O que muitos não sabem é que esses lugares têm uma riqueza de histórias muito além da poeira dos livros. Por trás disso tudo, os sebos permanecem e instigam o interesse de um público crescente que vai procurar em suas estantes algo a mais que funcionalidade, técnica e imediatismo. Na cidade de Pelotas se encontram diversos sebos, cada um com seu diferencial e suas raridades. Aquela ideia que se tinha de lugares sujos com livros acumulados em precário estado vai perdendo lugar. A respeito do preconceito que muitas pessoas têm em relação aos sebos, nota-se que isso realmente diminuiu, mas que ainda é existente. É o que o proprietário do sebo, Alexandre Brito, relata. Em geral, a grande maioria das pessoas já conseguiu perceber que não é nem só a vantagem em relação ao preço, não é? Tu vai encontrar coisas que não existem em outros lugares, que não são mais editados. Os sebos se mostram hoje espaços de convivência entre a tradição e um público cada vez mais atento às possibilidades das novas mídias. E um momento em que o número de leitores ainda é pequeno no país, os sebos podem surgir como novas alternativas. Com essas melhoras, os espaços ganham frequentadores assíduos, como a doutoranda Patrícia Pereira, que é frequentadora fiel dos sebos. Justamente porque a gente tem que ir além daquilo que tem nas livrarias. Os sebos compram, vendem e trocam mercadorias, e grande parte deles está presente na maior rede de vendas de livros usados do país, o portal Estante Virtual, possibilitando que aquele livro raro e escondido fique à disposição de todo o Brasil. A existência dos sebos contribuiu de alguma forma com a democratização do acesso ao livro. Aprecie com moderação. A arte através das expressões. Projeto de extensão da UFPEL, que além de formar professores, visa levar a arte corporal para escolas no interior do estado. Confira na reportagem de Jorge Guedin. Uma mistura de dança e teatro. Esta é a definição do Núcleo de Dança Teatro Tatá, projeto desenvolvido pelo curso de licenciatura em dança da Universidade Federal de Pelotas. A coordenadora Maria Falkenbach fala sobre o objetivo do projeto. Esse projeto foi criado para que os alunos pudessem experimentar de fato o que é construir um espetáculo de dança e apresentar isso. Como é que experimentar essa vivência de ser artista das artes cênicas, né? Porque a gente, por fim, a linguagem não se restringe à linguagem da dança, né? A gente trabalha nessa fronteira entre a dança e o teatro, por isso que a gente chama de dança-teatro.
Os encontros são realizados diariamente e o projeto conta com 16 integrantes. A proposta é que o aluno, além de aprender os fundamentos da dança e teatro, consiga reproduzir através de movimentos corporais o texto lido para o público em geral. Atualmente, os ensaios estão focados no espetáculo Tatá Dança Simões, retirada da obra literária do famoso autor pelotense do século XX, Simões Lopes Neto. O projeto também tem seu lado social. De acordo com a coordenadora, o Tatá leva a cultura da dança onde não há o desenvolvimento desse tipo de arte, como nas escolas públicas. No desenvolvimento do projeto, a gente começou um contato com escolas. E em função do curso ser um curso de licenciatura, aconteceu num Dia Internacional da Dança, teve algumas intervenções na cidade e uma intervenção numa escola. E essa intervenção nessa escola foi muito forte pra gente. Assim, a gente viu que a escola não tem proximidade com a linguagem da dança. O pessoal não assiste espetáculo de dança, não sabe o que é dança. E principalmente a dança enquanto arte, a dança enquanto linguagem, porque se dança muito, se vê muita dança na TV, mas não necessariamente uma dança que quer expressar algo. Então, a gente viu a importância de levar o espetáculo para dentro da escola. E aí a gente começou a trabalhar focar mais o trabalho do Tatá com esse público, o público da escola, alunos e professores, porque não eram só os alunos que não tinham contato com a dança, eram os professores também. Para este ano, estão agendadas mais de 40 apresentações em todo o Rio Grande do Sul. Outras informações sobre o Tatá poderão ser encontradas através do site grupotatá.blogspot.com. E no final de cada bloco, vamos ouvir a boa música, não é mesmo, Anderson? E quem não gosta de uma boa música? O programa Happy Hour valoriza e incentiva as bandas locais. Não é mesmo, Pamela? É isso aí, Anderson. E a nossa banda convidada de hoje é a banda Mascates. Estamos aqui com os representantes da banda Mascates, Lucas e Pedro. Oi, e aí, tudo bem? Então vamos de música? Olha pro lado que eu estou aqui. Só Deus sabe o que eu penso e o quanto eu quero estar contigo. E do teu lado eu espero enfim dar as mãos e olhar pra trás, pra boa sorte nos sorrir. Como é que foi que primeiro eu te vi nesse mar que nos rodeia, o mesmo mar que nos uniu? Eu agradeço ao vento forte por me levar tão longe assim. Onde é que foi que a gente se encontrou? Escrevemos o roteiro da nossa própria cena 2. Melhor seguir o nosso curso sem perguntar o que há depois. Traduz a vida só de observar, e eu me entrego assim de graça pelo meu jeito de te olhar. E quando bate um vazio em mim, eu transformo essa saudade num bom motivo pra seguir. Onde é que foi que primeiro eu te vi nesse mar que nos rodeia, o mesmo mar que nos uniu? Eu agradeço ao vento forte
por me levar tão longe assim. Onde é que foi que a gente se encontrou? Escrevemos o roteiro da nossa própria cena 2. Melhor seguir o nosso curso sem perguntar o que há depois. Sem perguntar o que há depois. Depois. Venha conhecer um dos maiores acervos de antiguidade do Rio Grande do Sul. Loja de Antiguidades Brick Castelo. Compramos e vendemos peças usadas, antigas e diferenciadas. Possuímos ampla linha de produtos como lustres, placas, louças, cristais, prataria crioula, móveis e objetos diversos. Volte ao passado e visite nossa loja. Dom Pedro II, 1018. Fone 3025-7708. E voltamos no intervalo. Qual é o assunto da pauta, Anderson? Vamos falar sobre os 200 anos da nossa querida Pelotas. A Comissão FIPEL 200 anos aposta em eventos culturais para o Bicentenário de Pelotas. Eu fui conferir. Ouça. Comissão FIPEL 200 anos aposta em eventos culturais para o Bicentenário de Pelotas. A programação da Universidade Federal de Pelotas nos 200 anos terá diversos eventos e ações culturais. A UFPEL quer colaborar com as ações municipais, mas muitas propostas ainda dependem da aprovação pelo Poder Executivo Municipal. O presidente da Comissão FIPEL 200, Cleiton Rocha, nos fala mais sobre o que a universidade está programando para a data. A universidade está muito preocupada com os 200 anos no sentido das ações culturais. Esteve sempre ao lado do município, colaborando e participando de reuniões, convidando o município a participar de reuniões na universidade. Não há problema nenhum entre a universidade e o município. O Casarão 8, no entorno da Praça Pedro Osório, será inaugurado em julho, será inaugurado o Salão 200 anos nesse casarão. Teremos ainda programações voltadas para teatro, para seminários, a questão do Braço Negro, que Pelotas é uma cidade negra e é uma cidade portuguesa, um seminário sobre o negro, um seminário sobre a colonização portuguesa. A presença de conferencistas do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, que é um historiador, antes de mais nada, um historiador e um jornalista, que já aceitou o convite para falar sobre os 200 anos. Teremos a famosa pelota de couro atravessando o Arroio Pelotas e atravessando o São Gonçalo, numa iniciativa da Comissão FIPEL, em parceria com o Gramado e com o Rodrigo Chilé. Vamos para o segundo semestre, para o mês de setembro, em função das temperaturas, nós vamos realizar teremos uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, da OSPA, embarcada numa chata sobre o São Gonçalo, com show de luzes e de fogos. Esse é um dos grandes projetos para o segundo semestre. Muita coisa vai depender de clima favorável. Mês de julho é um mês complicado. Então a programação não vai se esgotar até o 7 de julho. Exemplo, o livro Os 200 Grandes do Bicentenário, que é uma grande aposta nossa, uma iniciativa do Mário Osório Magalhães, em parceria, ele é membro da nossa comissão, e esse livro o que fica, é a história que fica. As ações de 200 personalidades da vida de Pelotas nesses 200 anos será retratada, será mostrada nesse livro, depois será encontrado nas livrarias e ficará à disposição das pessoas interessadas. São inúmeros os projetos, seria impossível, Anderson Largue, relatar todos eles aqui nesse curto espaço de tempo, mas eu agradeço muito essa oportunidade. Obrigado. Um centenário que está dando o que falar é do naufrágio do Titanic. E não dá para pensar no famoso transatlântico sem pensar em cinema. O longa-metragem, estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, ganhou uma versão 3D e deve repetir o sucesso original. Ainda estreando em 2012, o brasileiro Xingu conta com a saga dos irmãos Vilas Boas para desbravar o interior do Brasil indígena. Nas salas pelotenses, sem tecnologia 3D e bastante ligadas aos sucessos de Hollywood, ainda não há sinal de Titanic ou Xingu. Estão em cartaz a animação Olorax, Em Busca da Trúfula Perdida, as aventuras Guerra é Guerra e Fúria de Titãs 2, além do drama de ação O Pacto.
Mas existe cinema fora das salas convencionais e Pelotas tem papel importante no cenário nacional. É o que mostra a matéria do repórter Vinícius Waltzer sobre o Festival de Cinema Manuel Padeiro. Confira. Mais de 50 filmes de curta-metragem do Brasil inteiro foram exibidos em 3 dias da terceira edição do Festival Manuel Padeiro de Cinema e Animação. A mostra superou as edições anteriores e parece ter encontrado o detalhe que faltava para alcançar maior público: a localização. Quem passava pela rua Lobo da Costa, entre a Praça Coronel Pedro Osório e a Gonçalves Chaves, na última semana, se perguntava o que estaria acontecendo para tanta movimentação. A quadra em frente ao Teatro Guarani foi transformada na Rua do Cinema, com decoração mesclando luzes e paisagismo. Para a 4ª edição, em 2013, não está definido o local. O sucesso na área central, no entanto, deve pesar na hora de planejar o evento. O Festival Manuel Padeiro de Cinema e Animação é realizado com verbas provenientes da Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. E ainda falando sobre o cinema, a insatisfação com o cinema de Pelotas é grande. O público que frequenta o cinema da cidade é prejudicado pela falta de opções e qualidade apresentadas. As poucas opções no cinema de Pelotas têm deixado parte da população insatisfeita. Contando com apenas 3 salas, o público que gosta de filmes menores e menos comerciais não tem vez. Para a estudante Raquel Henck, esse tem sido um problema desde o fechamento do cinema pelotense e se tornou constante após o fechamento do Capitólio. Claro que essa coisa de ter um cinema só em Pelotas é complicado porque não tem concorrência e então eu acho que os donos do Cinearte não se sentem ameaçados, só que eles realmente deveriam pensar em melhorar o atendimento. A grande reclamação é que as 3 salas do Cinearte são, normalmente, destinadas a filmes de sucesso em Hollywood. Filmes alternativos e de baixo orçamento não costumam ganhar espaço. Outro problema que atinge o cinema local é a ausência de salas em 3D. Filmes como Titanic, relançado em comemoração ao centenário do naufrágio do navio, não podem ser vistos em Pelotas por falta dessa tecnologia. Do mesmo modo, há 2 anos atrás, Avatar também não pôde ser visto com o auxílio do 3D. Nessa altura do campeonato, uma cidade grande que nem Pelotas já deveria ter alguma sala com 3D. Isso é ridículo também as pessoas terem que ir para Porto Alegre para ver filme em 3D. Completando as reclamações, muitos filmes chegam em Pelotas de forma dublada, o que para alguns gera prejuízo no áudio original. O pior ainda é quando tu espera um baita tempo para um filme chegar e quando ele chega ele vem dublado e não tem opção às vezes de ver legendado. Existe o projeto da construção de um shopping com cinema, com previsão de inauguração para abril de 2013, que pode ajudar a solucionar o problema. E quem gosta de literatura e se interessa pela obra de Simões Lopes, pode conferir o ciclo de palestras sobre os contos do autor. Uma oportunidade de conhecer o escritor pelotense através de uma leitura mais profunda, feita por estudiosos do assunto. Confira na matéria do Vinícius Waltzer. Ocorre na próxima quinta-feira, dia 26 de abril, às 19 horas, a 4ª palestra do ciclo Contos Gauchescos, 100 anos da escrita, 100 anos de leituras do Instituto João Simões Lopes Neto. Nessa data, o Instituto recebe o estudioso da obra de Simões, Mário Matos, que abordará o conto Jogo do Osso. O seminário lembra os 100 anos da publicação do livro Contos Gauchescos, a obra mais famosa do escritor pelotense João Simões Lopes Neto, ícone do regionalismo gaúcho. Até o fim do ano serão realizadas ainda mais 15 palestras, uma a cada 2 semanas, e cada uma abordando um dos contos de Simões. Segundo o professor da Universidade Federal, João Ourique, o evento serve para mostrar leituras diferentes do autor. Ele acredita que os leitores simonianos têm muito a ganhar com a pluralidade de visões que as palestras proporcionam. O Instituto fica na Rua Dom Pedro II, 810, e a entrada do evento é gratuita. E agora, vamos ouvir um pouco mais da Mascates? Com certeza! Não posso mais fugir de mim, correr pro lado que me empurram, e o medo que me corta. Eu fecho a minha porta. A gente se esquece, não volta mais. A gente se perdeu no tempo e hoje mesmo eu nem sei quem sou.
Se tudo que me resta é um lamento mesmo que te sobrou. Se insisto na bobagem de passagem abandonou. Não posso mais correr de ti. Te ver atravessar a rua. E se eu te ver chorar, você sorri, dizendo um dia já fui sua. E o vento que não toca, espero na tua porta, pensando no que eu digo em voltar atrás. A gente se perdeu no tempo e hoje mesmo eu nem sei quem sou. Se tudo que me resta é um lamento mesmo que te sobrou. Se insisto na bobagem de passagem abandonou. E tudo que eu ia dizer, você sentir acontecer. Tudo que sonhei foi por nós dois. Não há nada que eu possa adicionar. Você me amar. Tudo que pedi, você negou. E voltamos com mais notícias de cultura. Sexta-feira da Arte no Teatro 7 de Abril. Artistas locais organizam um manifesto cultural para a comunidade com o objetivo de reabertura do teatro. Confira na reportagem de Pamela Mendes. Ocorre nesta sexta-feira o movimento Arte na Rua, que tem como objetivo a reabertura do Teatro 7 de Abril, que encontra-se interditado há 2 anos. Esta será a segunda edição de manifestações em prol do retorno do teatro. A manifestação contará com a presença de diferentes artistas, fazendo performances em um palco montado à frente do teatro. Nomes como Joca Martins, Meigos Vulvos e Malvados, Grupo Tol, Teatro Sem Caras e o Balé de Pelotas são presenças confirmadas na programação do evento. A recomendação é de que o público leve consigo cadeiras de praia, cuia e uma lanterna para iluminar o teatro e a Praça Coronel Pedro Osório, que atualmente encontra-se às escuras. Em virtude da manifestação, a Secretaria de Segurança, Transporte e Trânsito fará o fechamento da rua em frente ao teatro, trecho entre a Félix da Cunha e 15 de novembro. O movimento Arte na Rua tem início às 5 horas da tarde. E para quem gosta de apreciar a história de Pelotas, o Museu da Baronesa estará aberto neste feriado de Tiradentes, não é mesmo, Anderson? É isso, Pamela. O museu abrirá das 14 às 18 horas, no sábado e também no domingo. Segundo a diretora da instituição, Annelise Montoni, uma programação especial está sendo montada para comemorar o aniversário do museu no próximo dia 25. Os ingressos do museu custam R$ 2,00. Crianças até 12 anos não pagam. Estudantes e pessoas acima de 60 anos pagam meia entrada. Grupos com mais de 10 pessoas precisam agendar previamente a visita, através do telefone 3228-4606. Vamos de esporte? O projeto de basquete para cadeirantes criado pelo curso de Educação Física da UFPEL vem ganhando forças com um número cada vez maior de participantes. Os cadeirantes mostram que têm muita força de vontade e disposição para driblar as barreiras impostas pelas histórias de vidas. Confira na reportagem de Lucas Barcelos. Educação Física ESEF da Universidade Federal de Pelotas, desde setembro de 2010, vem trabalhando com um plano de prática orientada de basquete para cadeirantes. Atualmente, o grupo se reúne todas as segundas e quintas-feiras, divididos em 2 grupos. Essa divisão se deve ao motivo de o projeto não possuir o número de cadeiras necessário para treinar os 2 grupos no mesmo horário. O projeto é realizado no ginásio de esportes da ESEF, localizado na rua Luiz de Camões, número 625, na Coab Tablada, e está aberto à comunidade que se interessa em participar do mesmo. Mais informações com o professor e coordenador Mário Azevedo Júnior. Bom, o projeto de basquetebol para cadeirante
é a concretização de um sonho, de um projeto, da continuidade, da expansão de um projeto que a Universidade Federal de Pelotas, em específico a Escola Superior de Educação Física, tem de proporcionar, né, o acesso à prática esportiva em cadeira de rodas, e nós optamos aqui pelo basquete. E a partir de 2010 eu comecei a coordenar um grupo de alunos que se empenhou em estudar a modalidade, estudar as questões relacionadas à deficiência física, e nós montamos uma força-tarefa e fizemos uma capacitação interna aqui desse grupo de trabalho, que então, a partir de setembro de 2010, pôde então oferecer para a comunidade, abrimos inscrições, o nosso projeto de basquetebol para cadeirante. Primeiro ano, se eu não me engano, nós finalizamos com cinco atletas, 5 alunos. O ano de 2011 iniciou e a luta por mais alunos se manteve, e hoje a gente tem a satisfação de ter a necessidade de dividir em 2 turmas, porque o número de cadeiras que nós temos não comportam mais o número de alunos que a gente tem numa turma única. E isso aconteceu de forma lenta, mas é com muita satisfação que hoje a gente tem esse número. Cabe destacar então que o projeto ele ainda tem vagas. Nós gostaríamos muito ainda de receber novas pessoas para fazer parte do nosso projeto e que podem, através dessa modalidade, estar praticando uma modalidade paralímpica, que é, no caso, talvez desperte maior interesse da mídia, da população em geral, que é o basquetebol em cadeira de rodas. E agora vamos conferir mais uma música da banda Mascates. Quando eu te vi, eu quis perguntar como vais, e eu que não te vejo mais. Como foi que a vida te levou e ninguém mais? Quando encontrei, eu pensei voltar um tempo atrás. Eu sei, eu era bem melhor. Quis perguntar quem foi que te levou para além mar. Enquanto isso, eu junto resquícios da mesma imagem que sobrou. Eu me atenho ao nosso desenho de que o mundo era bom. E se quiser saber como foi que eu escapei, é porque um dia eu acordei. Como vai? Vou ser seu amigo de fé. Pode ser comigo mesmo o que és, sem medo de errar. Eu não vou julgar, nem pensar. O que se sente é o que se quer. E o que pedir, se é pouco ou demais, tanto faz. Agora é só o sabor. E o quanto eu puder, e o quanto eu quiser, é bom assim pra mim e me traz paz. Enquanto isso, eu junto resquícios da mesma imagem que sobrou. Eu me atenho ao nosso desenho de que o mundo era bom. E se quiser saber como foi que eu escapei, é
é porque um dia eu acordei. Como vai? Vou ser seu amigo de fé. Pode ser comigo mesmo o que és, sem medo de errar. Eu não vou julgar, nem pensar. O que se sente é o que se quer. Estamos de volta. Agora o nosso bloco é todo musical. É isso mesmo, estamos aqui com a banda Mascates. A banda Mascates tem a formação original por Pedro, vocal, Lucas, guitarra, Rafael, baixo, Iraê, guitarra e Otávio, bateria. Hoje estamos aqui com o Lucas e o Pedro, uma parte da banda pelotense, que foi criada em 2009 e traz consigo a estética vanguardista do rock pós-moderno. Então, pessoal, como vocês se conheceram? Eu sou o Pedro, da banda Mascates. A gente se conhece, acho que desde que a gente nasceu, quase. A gente era colega desde o primeiro pré no colégio. A gente sempre cresceu junto e nunca teve nada que nos ligasse. Aí, mais ou menos na 6ª série, a gente começou a tocar na brincadeira. E depois de um tempo a gente parou, nunca mais se viu. Éramos colegas, eu, Rafael, o Lucas e o Otávio. Fomos colegas até, acho que a 8ª série, e depois nos distanciamos. A gente tocava um pouco na brincadeira só, mas nunca fazendo nada. Aí, um dia, por coincidência, a gente encontra o Rafael, ele tinha recém comprado um baixo. E a gente tava pensando em voltar a ensaiar, a gente chamou ele pra ir com a gente. Isso no nosso primeiro ano do médio, assim, a gente era bastante guri. Quando a gente saiu de lá, no primeiro ensaio, a gente se apaixonou de novo pela música, começou a levar mais sério, e tinha uns shows de brincadeira no Cefet, que foram horríveis. E aí, nisso a gente conheceu o nosso antigo guitarrista, que tocou com a gente por um tempo. Depois ele teve que sair por motivos dele. E aí que a gente chamou o Iraê, que também era nosso colega no Cefet, amigo de todo mundo. E a banda tá aí até agora. E Lucas, de onde é que vem esse nome, Mascates? O nome Mascates, na verdade, surgiu de uma conversa entre a gente, em que a gente se juntou pela internet, conversando, para descobrir um nome pra banda, porque a gente precisava mesmo. Mascates é um nome que surgiu no meio da conversa e agradou todo mundo. E se a gente fosse justificar de alguma forma, a gente pode dizer que o Mascate, ele tem de tudo um pouco para vender na mala dele, e a gente traz de tudo um pouco, né, da nossa experiência musical para colocar no nosso som. Vocês dizem que produzem um rock mesclado. O que seria um rock mesclado? O rock mesclado tem a ver com a justificativa do nome da banda, né? A gente a gente não consegue definir o nosso estilo em algum rótulo. A gente simplesmente vai fazendo o tipo de música que a gente gosta e misturando tudo que a gente ouve. O que acontece é que cada guri da banda, cada um gosta de uma música totalmente diferente, assim. Eu não gosto de quase do que ninguém mais escuta lá, e pouca gente gosta do que eu escuto. Então a gente pega e junta nossas influências com todo mundo e faz nossas músicas próprias. Legal. E quais são as bandas que inspiram vocês? Quando a gente começou a banda, a gente tinha bandas de referência mais iguais, assim. A gente escutava bastante Los Hermanos, rock britânico, The Cooks, Arctic Monkeys, mas hoje em dia, acho que é bem o que a gente estava dizendo, cada um escuta alguma coisa de diferente, todos escutam coisas diferentes, e a gente acaba mesclando isso, né? Acho que vai tipo do jazz à música clássica, do rap ao rock and roll, assim. É bem difícil, se a gente for dizer uma lista de banda de cada um, vezes 5. Ultimamente já não dá pra dizer o que a gente escuta igual. Não dá mesmo. Vocês já participaram de eventos dentro e fora de Pelotas. Como vocês enxergam a repercussão da banda? É uma pergunta difícil, assim, porque a gente sempre se focou muito nas nossas próprias composições e fazer o nosso próprio trabalho. A gente fez bastante shows aqui na região, aqui em Pelotas principalmente, mas a gente sabia que se a gente não tivesse um material gravado para todas as pessoas poderem ouvir quando saísse do show, chegassem em casa e curtissem, a gente não ia conseguir chegar onde a gente queria. Agora mesmo a gente está em processo de estúdio, a gente está gravando um nosso EP que vai ter 5 músicas nossas,
que tá para ser lançado ainda esse ano. E aí, a partir daí, a gente vê o que vai fazer. O negócio da repercussão da banda foi pra gente uma coisa muito divertida e muito natural ao mesmo tempo, porque a gente nunca se preocupou exatamente em ter recepção. A gente queria fazer a música do jeito que a gente gosta. E acabou que todo mundo, muita gente gostou, né? Não todo mundo. E como foi a experiência fora de Pelotas? Tocar fora de Pelotas foi legal porque a gente foi muito bem recebido, apesar de ser bem pouco conhecido. A gente tocou em Esteio e eu acho que pouquíssima gente nos conhecia lá. Talvez ninguém nos conhecesse no festival que a gente foi. Foi um festival num lugar fechado, sem muito público, assim. Mas estava muito legal, a recepção foi muito boa, o pessoal foi bem gentil com a gente, assim. E foi legal porque a gente trouxe uma galera daqui de Pelotas que tava louca pra ir ver o nosso show lá. Então, a gente foi com uma van cheia de amigos. Então, por pior que fosse o show, foi uma das indiadas mais divertidas das nossas épocas. Há iniciativa e espaço para novas bandas em Pelotas? Essa é uma pergunta legal, assim. Porque o que acontece muito na cena musical daqui, ela é linda. Tem muita banda legal, muita gente a fim de tocar. Mas é tudo um pouco fechado, assim. Eu não sei se isso é só aqui, porque eu só morei aqui, não tenho referência de outros lugares. Mas o que acontece é que eu vejo que é difícil para uma banda que nunca tem nada pegar e fazer um show legal aí, sabe? No início tu vai te meter em muita indiada, tu vai te meter em muito show horrível, com público hostil que não tá nem aí pra ti. Mas eu acho que isso é o caminho da banda mesmo. Eu acho que toda banda vai ter que passar por isso um dia, e a gente tá passando por isso agora. E vocês já estão fazendo planos pro futuro? A gente tá preparando, agora terminando de preparar um EP com algumas músicas que a gente vem trabalhando nesses últimos tempos. E eu acho que esse é o plano pro futuro, né? A gente vai terminar o EP e ver o que vai fazer depois, assim. Tipo, a gente é guri ainda, todo mundo tem mais ou menos 20 anos, todo mundo faz faculdade, uma loucura trabalhar, então a gente não sabe o que vai acontecer. Provavelmente a gente termina o EP e decide o que vai ser do futuro da Mascates como um todo. Vocês têm criações próprias, letras próprias. O que vocês traduzem nas letras de vocês? É o cotidiano de cada um? São histórias que vocês escutam? As músicas são todas músicas nossas, todas as músicas que a gente toca normalmente. São as letras compostas pelo Lucas ou compostas por outras pessoas. As músicas também variam de composição, o Lucas bastante. E o que acontece com as letras, elas... Não dá pra dizer que elas não falam sempre de amor, mas cada uma da sua forma. Seja um amor da amizade, ou amor de uma namorada, ou de alguma coisa que não deu certo. Mas acho que a gente não conseguiu fugir disso, assim. Porque, querendo ou não, isso é meio que o nosso cotidiano, então... disso que nossas letras falam como tudo. É bastante natural, assim, e as letras saem, em geral, como uma forma de expressão mais do que a gente sente. Às vezes, eu falo como compositor de algumas das letras, às vezes não é necessariamente o sentido da letra ou o significado das palavras que importam, e sim como elas soam. Às vezes é bem mais importante a forma como a melodia soa do que o que as palavras querem dizer. E o pessoal que está escutando o programa Happy Hour aqui na União FM gostaria de saber mais sobre a banda, como é que ele faz? A gente tem material disponível no MySpace, que é myspace.com/mascates. Daqui a um tempo, com o lançamento do EP, provavelmente a gente coloque um site na internet para também disponibilizar esse material, que a nossa intenção sempre, por enquanto, é disponibilizar esse material gratuitamente mesmo. A gente não tem intenção de vender. E pela internet, assim, no Facebook, Twitter, a gente tem perfis e são todos com o nome Mascates, assim. É só procurar Banda Mascates que é fácil de encontrar. Então agora a gente queria agradecer a presença do Pedro e do Lucas, representantes da banda pelotense Mascates. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês pelo espaço e pelo convite. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado. É isso aí, então para encerrar a gente vai de música, de Mascates. E queremos agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. E a gente queria agradecer também aos nossos colegas que ajudaram a produzir o nosso programa. E agradecer também a nossa produção, aos nossos colegas Jorge Guedin, Lucas Barcelo,
Alex Sampaio, Vinícius Waltzer, Antoniela Rodrigues, ao nosso professor Eduardo Ritter. E também ao nosso produtor Jaderson. Isso aí. Obrigada, Anderson. Obrigado, Pamela. Obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigada e até o próximo programa Happy Hour. Fique com a gente. Quem me dera acordar no mesmo dia toda vez e fazer o que eu sempre fiz. Quem me dera aceitar que a estrago tudo bem se o sabor for melhor. Mas sei que vai ser, meu sofrer é mais bonito que sorrir ou me alegrar. Sou de pedra pra dor, mas não firam amor que eu quero guardar. Não, não, não me deixe só. Endireito meu caminho. Não me deixa virar pó, nem ser um caco de vidro que eu não quero te encontrar. Quem me dera acordar no mesmo dia toda vez e fazer o que eu sempre fiz. Quem me dera aceitar que há estragos tudo bem se o sabor for melhor. Mas sei que vai ser, meu olhar é mais preciso que o meu próprio respirar. Sou amargo até o osso, mas resolvi mudar meu gosto pra melhor me adequar. Não, não, não me deixe só. Endireito meu caminho. Não me deixa virar pó, nem ser um caco de vidro que eu não quero te encontrar. Estamos de volta. Agora o nosso bloco é todo musical. É isso mesmo, estamos aqui com a banda Mascates. A banda Mascates tem a formação original por Pedro, vocal, Lucas, guitarra, Rafael, baixo, Iraê, guitarra e Otávio, bateria. Hoje estamos aqui com o Lucas e o Pedro, uma parte da banda pelotense, que foi criada em 2009 e traz consigo a estética vanguardista do rock pós-moderno. Então, pessoal, como vocês se conheceram? Eu sou o Pedro, da banda Mascates. A gente se conhece, acho que desde que a gente nasceu, quase. A gente era colega desde o primeiro pré no colégio. A gente sempre cresceu junto e nunca teve nada que nos ligasse. Aí, mais ou menos na 6ª série, a gente começou a tocar na brincadeira. E depois de um tempo a gente parou, nunca mais se viu. Éramos colegas, eu, Rafael, o Lucas e o Otávio. Fomos colegas até, acho que a 8ª série e depois nos distanciamos. A gente tocava um pouco na brincadeira só, mas nunca fazendo nada. Aí, um dia, por coincidência, a gente encontra o Rafael, ele tinha recém comprado um baixo. E a gente tava pensando em voltar a ensaiar, a gente chamou ele pra ir com a gente. Isso no nosso primeiro ano do médio, assim, a gente era bastante guri. Quando a gente saiu de lá, no primeiro ensaio, a gente se apaixonou de novo pela música, começou a levar mais sério, e tinha uns shows de brincadeira no Cefet, que foram horríveis. E aí, nisso a gente conheceu o nosso antigo guitarrista, que tocou com a gente por um tempo. Depois ele teve que sair por motivos dele, e aí que a gente chamou o Iraê, que também era nosso colega no Cefet, amigo de todo mundo, e a banda tá aí até agora. E Lucas, de onde é que vem esse nome, Mascates?
O nome Mascates, na verdade, surgiu de uma conversa entre a gente, em que a gente se juntou pela internet, conversando, para descobrir um nome para a banda, porque a gente precisava mesmo. Mascates é um nome que surgiu no meio da conversa e agradou todo mundo. E se a gente fosse justificar de alguma forma, a gente pode dizer que o Mascate ele tem de tudo um pouco para vender na mala dele, e a gente traz de tudo um pouco da nossa experiência musical para colocar no nosso som. Vocês dizem que produzem um rock mesclado. O que seria um rock mesclado? O rock mesclado tem a ver com a justificativa do nome da banda, né? A gente a gente não consegue definir o nosso estilo em algum rótulo. A gente simplesmente vai fazendo o tipo de música que a gente gosta e misturando tudo que a gente ouve. O que acontece é que cada guri da banda, cada um gosta de uma música totalmente diferente, assim. Eu não gosto de quase do que ninguém mais escuta lá, e pouca gente gosta do que eu escuto. Então a gente pega e junta nossas influências com todo mundo e faz nossas músicas próprias. Legal. E quais são as bandas que inspiram vocês? Quando a gente começou a banda, a gente tinha bandas de referência mais iguais, assim. A gente escutava bastante Los Hermanos, rock britânico, The Cooks, Arctic Monkeys, mas hoje em dia, acho que é bem o que a gente estava dizendo, cada um escuta alguma coisa de diferente, todos escutam coisas diferentes, e a gente acaba mesclando isso, né? Acho que vai tipo do jazz à música clássica, do rap ao rock and roll, assim. É bem difícil, se a gente for dizer uma lista de banda de cada um, vezes 5. Ultimamente já não dá pra dizer o que a gente escuta igual. Não dá mesmo. Vocês já participaram de eventos dentro e fora de Pelotas. Como vocês enxergam a repercussão da banda? É uma pergunta difícil, assim, porque a gente sempre se focou muito nas nossas próprias composições e fazer o nosso próprio trabalho. A gente fez bastante shows aqui na região, aqui em Pelotas principalmente. Mas a gente sabia que se a gente não tivesse um material gravado para todas as pessoas poderem ouvir quando saísse do show, chegassem em casa e curtissem, a gente não ia conseguir chegar onde a gente queria. Agora mesmo a gente está em processo de estúdio, a gente está gravando um nosso EP que vai ter 5 músicas nossas, que tá para ser lançado ainda esse ano, e aí a partir daí a gente vê o que vai fazer. O negócio da repercussão da banda foi pra gente uma coisa muito divertida e muito natural ao mesmo tempo, porque a gente nunca se preocupou exatamente em ter recepção. A gente queria fazer a música do jeito que a gente gosta, e acabou que todo mundo, muita gente gostou, né? Não todo mundo. E como foi a experiência fora de Pelotas? Tocar fora de Pelotas foi legal porque a gente foi muito bem recebido, apesar de ser bem pouco conhecido. A gente tocou em Esteio e eu acho que pouquíssima gente nos conhecia lá, talvez ninguém nos conhecesse no festival que a gente foi um festival num lugar fechado, sem muito público, assim, mas estava muito legal, a recepção foi muito boa, o pessoal foi bem gentil com a gente, assim. E foi legal porque a gente trouxe uma galera daqui de Pelotas que tava louca pra ir ver o nosso show lá. Então a gente foi com uma van cheia de amigos. Então, por pior que fosse o show, foi uma das indiadas mais divertidas das nossas épocas. Há iniciativa e espaço para novas bandas em Pelotas? Essa é uma pergunta legal, assim, porque o que acontece muito na cena musical daqui, ela é linda, tem muita banda legal, muita gente a fim de tocar. Mas é tudo um pouco fechado, assim. Eu não sei se isso é só aqui, porque eu só morei aqui, não tenho referência de outros lugares. Mas o que acontece é que eu vejo que é difícil pra uma banda que nunca tem nada pegar e fazer um show legal aí, sabe? No início tu vai te meter em muita indiada, tu vai te meter em muito show horrível, com público hostil que não tá nem aí pra ti. Mas eu acho que isso é o caminho da banda mesmo. Eu acho que toda banda vai ter que passar por isso um dia, e a gente tá passando por isso agora. E vocês já estão fazendo planos pro futuro? A gente está preparando, agora terminando de preparar um EP com algumas músicas que a gente vem trabalhando nesses últimos tempos. E eu acho que esse é o plano pro futuro, né? A gente vai terminar o EP e ver o que vai fazer depois, assim. Tipo, a gente é guri ainda, todo mundo tem mais ou menos 20 anos, todo mundo faz faculdade, uma loucura trabalhar, então a gente não sabe o que vai acontecer. Provavelmente a gente termina o EP e decide o que vai ser do futuro da Mascates como um todo. Vocês têm criações próprias, letras próprias. O que vocês traduzem nas letras de vocês? É o cotidiano de cada um? São histórias que vocês escutam?
As músicas são todas músicas nossas, todas as músicas que a gente toca normalmente são as letras compostas pelo Lucas ou compostas por outras pessoas. As músicas também variam de composição, o Lucas bastantes. E o que acontece com as letras, elas não dá pra dizer que elas não falam sempre de amor, mas cada uma da sua forma. Seja um amor da amizade, ou amor de uma namorada, ou de alguma coisa que não deu certo. Mas acho que a gente não conseguiu fugir disso, assim. Porque, querendo ou não, isso é meio que o nosso cotidiano, então... disso que nossas letras falam como tudo. É bastante natural, assim, e as letras saem, em geral, como uma forma de expressão mais do que a gente sente. Às vezes, eu falo como compositor de algumas das letras, às vezes não é necessariamente o sentido da letra ou o significado das palavras que importam, e sim como elas soam. Às vezes é bem mais importante a forma como a melodia soa do que o que as palavras querem dizer. E o pessoal que está escutando o programa Happy Hour aqui na União FM gostaria de saber mais sobre a banda, como é que ele faz? A gente tem material disponível no MySpace, que é myspace.com/mascates. Daqui a um tempo, com o lançamento do EP, provavelmente a gente coloque um site na internet para também disponibilizar esse material, que a nossa intenção sempre, por enquanto, é disponibilizar esse material gratuitamente mesmo. A gente não tem intenção de vender. E pela internet, assim, no Facebook, Twitter, a gente tem perfis e são todos com o nome Mascates, assim. É só procurar Banda Mascates que é fácil de encontrar. Então agora a gente queria agradecer a presença do Pedro e do Lucas, representantes da banda pelotense Mascates. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês pelo espaço e valeu. pelo convite. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado. É isso aí, então para encerrar a gente vai de música, de Mascates. E queremos agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. E a gente queria agradecer também aos nossos colegas que ajudaram a produzir o nosso programa. E agradecer também a nossa produção, aos nossos colegas Jorge Guedin, Lucas Barcelos, Alex Sampaio, Vinícius Waltzer, Antoniela Rodrigues, ao nosso professor Eduardo Ritter. E também ao nosso produtor Jaderson. Isso aí. Obrigada, Anderson. Obrigado, Pamela. Obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigada e até o próximo programa Happy Hour. Fique com a gente. Quem me dera acordar no mesmo dia toda vez e fazer o que eu sempre fiz. Quem me dera aceitar que a estrago tudo bem se o sabor for melhor. Mas sei que vai ser, meu sofrer é mais bonito que sorrir ou me alegrar. Sou de pedra pra dor, mas não firam amor que eu quero guardar. Não, não, não me deixe só. Endireito meu caminho. Não me deixa virar pó, nem ser um caco de vidro que eu não quero te encontrar. Quem me dera acordar no mesmo dia toda vez e fazer o que eu sempre fiz. Quem me dera aceitar que há estragos tudo bem se o sabor for melhor. Mas sei que vai ser, meu olhar é mais preciso que o meu próprio respirar. Sou amargo até o osso, mas resolvi mudar meu gosto
pra melhor me adequar. Não, não, não me deixe só. Endireito meu caminho. Não me deixa virar pó, nem ser um caco de vidro que eu não quero te encontrar. Estamos de volta. Agora o nosso bloco é todo musical. É isso mesmo, estamos aqui com a banda Mascates. A banda Mascates tem a formação original por Pedro, vocal, Lucas, guitarra, Rafael, baixo, Iraê, guitarra e Otávio, bateria. Hoje estamos aqui com o Lucas e o Pedro, uma parte da banda pelotense, que foi criada em 2009 e traz consigo a estética vanguardista do rock pós-moderno. Então, pessoal, como vocês se conheceram? Eu sou o Pedro, da banda Mascates. A gente se conhece, acho que desde que a gente nasceu, quase. A gente era colega desde o primeiro pré no colégio. A gente sempre cresceu junto e nunca teve nada que nos ligasse. Aí, mais ou menos na 6ª série, a gente começou a tocar na brincadeira. E depois de um tempo a gente parou, nunca mais se viu. Éramos colegas, eu, Rafael, o Lucas e o Otávio. Fomos colegas até, acho que a 8ª série e depois nos distanciamos. A gente tocava um pouco na brincadeira só, mas nunca fazendo nada. Aí, um dia, por coincidência, a gente encontra o Rafael, ele tinha recém comprado um baixo. E a gente tava pensando em voltar a ensaiar, a gente chamou ele pra ir com a gente. Isso no nosso primeiro ano do médio, assim, a gente era bastante guri. Quando a gente saiu de lá, no primeiro ensaio, a gente se apaixonou de novo pela música, começou a levar mais sério, e tinha uns shows de brincadeira no Cefet, que foram horríveis. E aí, nisso a gente conheceu o nosso antigo guitarrista, que tocou com a gente por um tempo. Depois ele teve que sair por motivos dele, e aí que a gente chamou o Iraê, que também era nosso colega no Cefet, amigo de todo mundo, e a banda tá aí até agora. E Lucas, de onde é que vem esse nome, Mascates? O nome Mascates, na verdade, surgiu de uma conversa entre a gente, em que a gente se juntou pela internet, conversando, para descobrir um nome pra banda, porque a gente precisava mesmo. Mascates é um nome que surgiu no meio da conversa e agradou todo mundo. E se a gente fosse justificar de alguma forma, a gente pode dizer que o Mascate, ele tem de tudo um pouco para vender na mala dele, e a gente traz de tudo um pouco da nossa experiência musical para colocar no nosso som. Vocês dizem que produzem um rock mesclado. O que seria um rock mesclado? O rock mesclado tem a ver com a justificativa do nome da banda, né? A gente a gente não consegue definir o nosso estilo em algum rótulo. A gente simplesmente vai fazendo o tipo de música que a gente gosta e misturando tudo que a gente ouve. O que acontece é que cada guri da banda, cada um gosta de uma música totalmente diferente, assim. Eu não gosto de quase do que ninguém mais escuta lá, e pouca gente gosta do que eu escuto. Então a gente pega e junta nossas influências com todo mundo e faz nossas músicas próprias. Legal. E quais são as bandas que inspiram vocês? Quando a gente começou a banda, a gente tinha bandas de referência mais iguais, assim. A gente escutava bastante Los Hermanos, rock britânico, The Cooks, Arctic Monkeys, mas hoje em dia, acho que é bem o que a gente estava dizendo, cada um escuta alguma coisa de diferente, todos escutam coisas diferentes, e a gente acaba mesclando isso. Acho que vai tipo do jazz à música clássica, do rap ao rock and roll, assim. É bem difícil, se a gente for dizer uma lista de banda de cada um, vezes 5. Ultimamente já não dá pra dizer o que a gente escuta igual. Não dá mesmo. Vocês já participaram de eventos dentro e fora de Pelotas. Como vocês enxergam a repercussão da banda? É uma pergunta difícil, assim, porque a gente sempre se focou muito nas nossas próprias composições e fazer o nosso próprio trabalho. A gente fez bastante shows aqui na região, aqui em Pelotas principalmente. Mas a gente sabia que se a gente não tivesse um material gravado para todas as pessoas poderem ouvir quando saísse do show, chegassem em casa e curtissem, a gente não ia conseguir chegar onde a gente queria. Agora mesmo a gente está em processo de estúdio, a gente está gravando um nosso EP que vai ter 5 músicas nossas, que estão para ser lançado ainda esse ano, e aí a partir daí a gente vê o que vai fazer. O negócio da repercussão da banda foi pra gente uma coisa muito divertida e muito natural ao mesmo tempo, porque a gente nunca se preocupou exatamente em
em ter recepção. A gente queria fazer a música do jeito que a gente gosta. E acabou que muita gente gostou, né? Não todo mundo. E como foi a experiência fora de Pelotas? Tocar fora de Pelotas foi legal porque a gente foi muito bem recebido, apesar de ser bem pouco conhecido. A gente tocou em Esteio e eu acho que pouquíssima gente nos conhecia lá. Talvez ninguém nos conhecesse no festival que a gente foi. Foi um festival num lugar fechado, sem muito público, assim. Mas estava muito legal, a recepção foi muito boa, o pessoal foi bem gentil com a gente, assim. E foi legal porque a gente trouxe uma galera daqui de Pelotas que tava louca pra ir ver o nosso show lá. Então, a gente foi com uma van cheia de amigos. Então, por pior que fosse o show, foi uma das indiadas mais divertidas das nossas épocas. Há iniciativa e espaço para novas bandas em Pelotas? Essa é uma pergunta legal, assim, porque o que acontece muito na cena musical daqui, ela é linda, tem muita banda legal, muita gente a fim de tocar, mas é tudo um pouco fechado, assim. Eu não sei se isso é só aqui, porque eu só morei aqui, não tenho referência de outros lugares, mas o que acontece é que eu vejo que é difícil para uma banda que nunca tem nada pegar e fazer um show legal aí, sabe? No início tu vai te meter em muita indiada, tu vai te meter em muito show horrível, com público hostil que não tá nem aí pra ti. Mas eu acho que isso é o caminho da banda mesmo. Eu acho que toda banda vai ter que passar por isso um dia, e a gente tá passando por isso agora. E vocês já estão fazendo planos pro futuro? A gente tá preparando, agora terminando de preparar um EP com algumas músicas que a gente vem trabalhando nesses últimos tempos. E eu acho que esse é o plano pro futuro, né? Lançar a gente vai terminar o EP e ver o que vai fazer depois, assim. Tipo, a gente é guri ainda, todo mundo tem mais ou menos 20 anos. Todo mundo faz faculdade, uma loucura trabalhar, então a gente não sabe o que vai acontecer. Provavelmente a gente termina o EP e decide o que vai ser do futuro da Mascates como um todo. Vocês têm criações próprias, letras próprias. O que vocês traduzem nas letras de vocês? É o cotidiano de cada um? São histórias que vocês escutam? As músicas são todas músicas nossas, todas as músicas que a gente toca normalmente. São as letras compostas pelo Lucas ou compostas por outras pessoas. As músicas também variam de composição, o Lucas bastante. E o que acontece com as letras, elas não dá pra dizer que elas não falam sempre de amor, mas cada uma da sua forma. Seja um amor da amizade, ou amor de uma namorada, ou de alguma coisa que não deu certo. Mas acho que a gente não conseguiu fugir disso, assim. Porque, querendo ou não, isso é meio que o nosso cotidiano, então disso que nossas letras falam como tudo. É bastante natural, assim, e as letras saem, em geral, como uma forma de expressão mais do que a gente sente. Às vezes, eu falo como compositor de algumas das letras, às vezes não é necessariamente o sentido da letra ou o significado das palavras que importam, e sim como elas soam. Às vezes é bem mais importante a forma como a melodia soa do que o que as palavras querem dizer. E o pessoal que está escutando o programa Happy Hour aqui na União FM gostaria de saber mais sobre a banda, como é que ele faz? A gente tem material disponível no MySpace, que é myspace.com/mascates. Daqui a um tempo, com o lançamento do EP, provavelmente a gente coloque um site na internet para também disponibilizar esse material, que a nossa intenção sempre, por enquanto, é disponibilizar esse material gratuitamente mesmo. A gente não tem intenção de vender. E pela internet, assim, no Facebook, Twitter, a gente tem perfis e são todos com o nome Mascates, assim. É só procurar Banda Mascates que é fácil de encontrar. Então agora a gente queria agradecer a presença do Pedro e do Lucas, representantes da banda pelotense Mascates. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês pelo espaço e pelo convite. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado. É isso aí, então para encerrar a gente vai de música, de Mascates. E queremos agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. E a gente queria agradecer também aos nossos colegas que ajudaram a produzir o nosso programa. E agradecer também a nossa produção, aos nossos colegas Jorge Guedin, Lucas Barcelos, Alex Sampaio, Vinícius Waltzer, Antoniela Rodrigues, ao nosso professor Eduardo Ritter. E também ao nosso produtor Jaderson. Isso aí. Obrigada, Anderson. Obrigado, Pamela. Obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigada e até o próximo programa Happy Hour.
Fique com a gente. Quem me dera acordar no mesmo dia toda vez e fazer o que eu sempre fiz. Quem me dera aceitar que a estrago tudo bem se o sabor for melhor. Mas sei que vai ser, meu sofrer é mais bonito que sorrir ou me alegrar. Sou de pedra pra dor, mas não firam amor que eu quero guardar. Não, não, não me deixe só. Endireita o meu caminho. Não me deixa virar pó, nem ser um caco de vidro que eu não quero te encontrar. Quem me dera acordar no mesmo dia toda vez e fazer o que eu sempre fiz. Quem me dera aceitar que há estragos tudo bem se o sabor for melhor. Mas sei que vai ser, meu olhar é mais preciso que o meu próprio respirar. Sou amargo até o osso, mas resolvi mudar meu gosto pra melhor me adequar. Não, não, não me deixe só. Endireita o meu caminho. Não me deixa virar pó, nem ser um caco de vidro que eu não quero te encontrar.